Um lugar ao qual pertencer. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a parte B do versículo está escrito: a família de Deus é a igreja do Deus vivo, a coluna fundamental da verdade. Você é chamado para pertencer e não somente crer. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário espiritual, ou seja, um crente que vive isolado dos outros fiéis. Embora o nosso relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Em Romanos capítulo 12, versículo 5, está escrito que em Cristo, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui pertencer e não apenas crer, pois somos membros de um corpo, a igreja. Infelizmente, as igrejas nos dias de hoje, ser um membro significa simplesmente colocar o seu nome em uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. No ponto de vista do apóstolo Paulo, ser um membro da igreja significava ser um órgão vital num corpo vivo. Entenda isso, a igreja é um corpo e não um edifício. A igreja é um organismo e não uma organização. Se um órgão desligado do corpo fica paralisado e morre, a mesma coisa uma pessoa longe da igreja. Você sabia que um dos principais sintomas de declínio espiritual é normalmente o não comparecimento aos cultos? Olhe bem para mim, a igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse que edificaria sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pessoa que diz que não precisa de uma igreja é soberba e ignorante. Não tem como amar a Cristo e não gostar da sua noiva. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não amam. A comunidade local, a palavra igreja, quase sempre é utilizada na Bíblia para se referir a uma comunidade visível e local. A Bíblia diz que o cristão sem igreja é como um órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho e uma criança sem família. Os valores de hoje, que lidam com a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. Os crentes peregrinos, os sem igrejas, os que ficam pulando de igreja em igreja, sem filiação, sem responsabilidade e sem compromisso. Infelizmente, muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir ou frequentar a uma igreja local, mas Deus discorda completamente. Mas por que você precisa de uma família eclesiástica? Porque a sua família eclesiástica o identifica como cristão. Como eu posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com seus discípulos? Jesus certa vez disse que o amor de vocês um pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. A família eclesiástica nos retira do isolamento egoísta. É somente na igreja local que você aprende a se relacionar com a família de Deus. Como um membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e compartilhar as suas experiências. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, está escrito: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida aos nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos seus irmãos. A família eclesiástica, ela te ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como um mero espectador.
É somente participando nas ilimitadas atividades da igreja local que você desenvolve uma musculatura espiritual. Será que é mais fácil ser santo quando não há ninguém por perto para frustrar as suas preferências? Mas infelizmente é uma santidade falsa que não foi colocada à prova. Ei, a verdadeira maturidade manifesta-se nos relacionamentos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros, porque quando os outros compartilham o que Deus está lhes ensinando, também aprendemos a crescer. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família. Isto se chama ministério. E Deus lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós visando ajudar a toda igreja. Jesus não prometeu edificar o seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do seu corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, Ele usa o seu corpo espiritual. A igreja é um instrumento de Deus na terra. Não devemos apenas ser exemplos do amor de Deus, amando uns aos outros. Devemos transmiti-los em conjunto para o resto do mundo. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, está escrito que Paulo nos diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. A família de Deus irá impedi-lo de retroceder. Nenhum de nós estamos imune às tentações. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de qualquer pecado. Deus sabe disso, então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz em Hebreus 3,13: encorajam-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Se você conhece pessoas que estão vacilando espiritualmente neste exato momento, é a sua responsabilidade de ir atrás delas e trazê-las de volta para a comunhão com Deus. Tiago 5, 19 e 20 nos diz: se vocês conhecerem pessoas que se desviaram da verdade de Deus, não as desprezem, procurem-nas e tragam-nas de volta. Os propósitos de Deus para a sua igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração o ajuda a se concentrar em Deus. A comunidade ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortalecer a sua fé. O ministério ajuda a descobrir os seus talentos. E o evangelismo ajuda a cumprir a sua missão. Nesta terra não existe nada como a igreja. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre no ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. Existe uma diferença entre visitar a igreja e ser membro dela, estar comprometido com ela. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Visitantes consomem, membros contribuem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das responsabilidades. São como os casais que querem viver juntos sem se casar. Porque é importante se juntar a uma igreja local. Porque isso prova que você está, de fato, comprometido com seus irmãos
irmãos espirituais, não somente de uma maneira teórica. Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém, jamais irá encontrá-la. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo. Ela inclui compromisso com os outros cristãos. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna um membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação e a segunda decisão traz a comunhão. Pense nisso e que Deus te abençoe.